Olha só, crianças, aula de matemática. Nós, lá no livro 6, na página 82 e 86, a gente começa aqui retomando a divisão. Então, olha só, retomando a divisão, nós temos duas partes que a gente vai estudar, tá? A parte 1 é tudo que você já está muito acostumado, mas eu vou fazer um exercício primeiro para te mostrar, para ajudar você a recordar. E os outros exercícios vocês irão fazer. Fazer por que você vai fazer isso? 82 e 86. Eu vou deixar aqui você fazer como estudo para seu momento de preparação para a sua avaliação na quinta-feira. Então, olha aqui, ó. Hashtag eu escolhi estudar. A nossa avaliação, ela vai ser de consulta. Mas, como eu te conheço, e eu sei que bom estudante você é, eu tenho certeza que você escolheu estudar e se preparar para essa avaliação. E aí você vai fazer com muito mais tranquilidade, mesmo sabendo que você pode consultar no seu livro. Então, vamos lá. Quando você abre aqui na página 80, o livro fala um pouquinho das nossas culturas nativas, da diversidade que existe. E fala aí, por exemplo, da mandioca e de tudo que de todos os elementos que a gente pode transformar a mandioca e produzir alimentos mais variados, como a mandioca frita, a farinha, a tapioca, né? E aí o pão de queijo e por aí vai. Então, nós começamos aqui com um exemplo que eu vou fazer com vocês e quero que vocês prestem bastante atenção. Helena é cozinheira e trabalha em um restaurante que serve comidas típicas da região norte e nordeste. Gente, a mandioca, ela é típica mais daquela região nativa, né, principalmente daquelas regiões norte e nordeste. Então, ela recebeu um carregamento, quer dizer, uma entrega com 512 mandiocas. 512, todas aproximadamente do mesmo tamanho. E ela deseja separá-la em 4 caixas. Então, ela tem um total de mandioca que ela recebeu e ela deseja separar em 4 caixas, com a mesma quantidade por caixa e sem sobrar nada. Então, ela espera que a divisão, se não vai sobrar nada, que a divisão, que o resto seja exato. Com isso, pode organizar melhor as porções de alimentos que tem para preparar as refeições. Vamos fazer? Olha só. Então, ela recebeu no carregamento 512 mandiocas. Gente, esse 512 aqui é o meu dividendo. Ela vai dividir por 4 caixas. Então, eu tenho aqui o divisor. Dividendo, divisor. Eu quero o resto, espera-se que seja 0, porque ela não quer que sobra nada. E aqui eu tenho o quê? O quociente, que é para saber quantas mandiocas haverá em cada caixa. Então, vamos lá. Aqui eu tenho centena, dezena e unidade. Então, aqui no meu quociente, eu também vou ter centena, dezena e unidade. Vamos lá? Olha só. Eu vou começar com 5. 5 dividido por 4 vai dar o quê? 1. Porque 1 vezes 4 é 4. O número que mais se aproxima aqui vai ser o mesmo. Subtraindo, 5 menos 4 é igual a 1. Então, aqui sobrou 1. O que acontece? Esse 1 que sobrou aqui é uma centena. Sobrou uma centena, porque eu estou dividindo a centena. 5 centenas menos 4 centenas sobra uma centena. Agora, esse 1 ele vai ser transformado
em dezena, porque aqui, ó, ele vai ser 10, que somado ao 1 vai dar 11. 11 dezenas. Então, vamos lá. 11 dividido por 4 vai dar quanto? Vamos lá. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 12. É maior. Então, eu tenho que ficar aqui no 2. 2 vezes 4, 8. Agora, 11 menos 8 vai ser igual a quanto? 13. 11 menos 8 é 3. 13 não, 3. 11 menos 8 é 3. Esse 3 aqui corresponde a 3 dezenas, que vai ser transformado em unidades, 32 unidades. Então, agora vamos. 32 dividido por 4. Quanto que multiplicado por 4 vai dar 32? 8. 8 vezes 4 é 32. 32, 2 menos 2, 0. 3 menos 3, 0. Então, agora, nós temos aqui uma centena, o quociente, ele será uma centena, 2 dezenas e 8 unidades. Correto? Então, o que ficou um pouquinho diferente, mas você já havia feito cálculo assim? Quando essa diferença aqui, ó, vai ser diferente de 0, tá? Quando aqui o resultado da subtração vai ser diferente de 0. Então, aí você tem que transformar isso, se for centena, em dezena, se for dezena, em unidade. Certo? E assim, você tem condições de fazer todas as outras atividades. Correto? Então, você vai fazer, mas não faça agora, não. Primeiro vamos fazer a aula, isso é para ficar como tarefa de casa, para você no seu momento de estudo. Agora a gente vai seguir, dar sequência à aula. Então, vamos lá. Procure fazer essas atividades como parte do estudo para a prova de matemática. Página 82 até a página 86, não, 86. 82 até a página 86. E assim o seu estudo de divisão está fechado. Agora, vamos lá para a página 87. Correto? Então, vamos lá. A gente já viu que várias regiões do Brasil, a gente sofre influência, a gente é influenciado, principalmente nosso artesanato, nossa cultura, pelos povos nativos. E então existem várias comunidades aí pelo mundo influenciadas pelo artesanato indígena, né? E é esse caso aqui. Em Paraty, é muito comum o comércio de cestos de palha, né, expostos pela cidade do Paraty, como esse daqui. Então, com base nisso, vamos lá para as questões. Olha só. Do total de 400, ali a garota que se chama Gabriela, essa garota aqui, ó. Gabriela está com esse comércio. Ela levou para aquela feira 406 cestos. 406 que tinha para vender. Metade foi vendida. Gente, metade significa o quê? Dividido por 2. Então, a metade foi vendido em uma semana. Aqui, né, a pergunta seria quantos cestos foram vendidos em uma semana? Como que eu faço? Aqui a gente vai ter um algarismo. A diferença que nós vamos ter para a resolução é que nós vamos ter um algarismo 0 lá no quociente. Vamos ver como que é isso? Então tá. Então vamos aqui. Olha só. Eu tenho 406 cestos
e eu quero dividir pela metade, porque eu quero descobrir quanto. No problema, ele disse que vendeu a metade numa semana. Então, quero saber quantos foram vendidos. Então, vamos aqui, ó. Vamos começar dividindo a centena. 4. 4 dividido por 2 é 2. 2 vezes 2, 4. Subtraindo, 4 menos 4, 0. Agora, vamos dividir a dezena. Quantas dezenas que nós temos? 0 dezenas. Gente, 0 dividido por 2 vai dar quanto? 0. Porque 0 vezes 2 é 0. Não precisa de fazer aquela subtração aqui. 0. Então, agora, nós vamos baixar aqui a unidade e vamos dividir a unidade. Então, eu já tenho uma dezena, já tem centena, dezena. Agora, vamos à unidade. 6 dividido por 2. 6 dividido por 2 é 3, porque 3 vezes 2 é 6. 6 menos 6, 0. Então, em uma semana, ela vendeu 203 cestos de palha e não sobraram. O resto aqui é 0. Então, ela ela vendeu exatamente a metade. Qual foi a diferença nessa multiplicação? Nessa divisão? A dezena vai ser 0. Então, a gente agora vamos trabalhar com dezenas de 0. Então, não tenha medo de colocar o algarismo 0 lá no quociente, não. Não tenham medo, que está correto. Vou fazer mais um exemplo com vocês. Olha só. Em dupla, observe com atenção como Camila dividiu 515 por 5 usando o algoritmo. Vamos lá? Pegando como base. Vou fazer no quadro. É melhor para você visualizar. Então, vamos. Camila dividiu 515 por 5. Então, vamos começar. 5, vamos começar pela centena. 5 dividido por 5 é 1, porque 1 vezes 5 é 5. 5 menos 5, 0. Agora, vamos descer aqui, dividir a dezena. Então, 1. Gente, 1 dividido por 5, quanto que eu tenho que colocar no meu quociente, na dezena? Ó, 0, porque 0 vezes 5 é 0. Vai sobrar 1. Não precisa fazer essa subtração, não precisa fazer a subtração. Então, agora, eu vou descer a minha dezena. 15, a minha unidade. 15. 15 dividido por 5 é 3, porque 3 vezes 5, 15. Agora, faça a subtração. 5 menos 5, 0. 1 menos 1, 0. Então, novamente, eu tenho aqui 0 um algarismo 0 no meu quociente, que é a dezena. Então, novamente aqui um algarismo 0, ok? Aqui não precisa ser 0 para você ter a necessidade de ter um algarismo 0 no quociente. Não precisa, tenha isso em mente. Então, continuamos aqui. Na página 89. Felipe tem um salão de festas e comprou 545 bexigas coloridas para usar como enfeite em alguns eventos. Ao todo, são 5 cores de bexiga e foi comprada a mesma quantidade de cada cor. Quando eu falei assim, a mesma quantidade de cada cor, aqui
Já pode ser uma multiplicação, uma divisão, né? Quantas bexigas de cada cor ele comprou? Então, para eu responder essa pergunta, quantas bexigas de cada cor ele comprou, eu preciso pegar o total de bexiga e dividir com o número de cores. Simples assim. Então, novamente, quando você fizer isso, você vai ter, neste caso, um algarismo zero na dezena. Atenção a isso. Verônica, ela pretende comprar 9 pacotes. Então, a Verônica vai comprar 9 pacotes com 36 fraldas em cada um. Depois deve abrir os pacotes e distribuir igualmente as fraldas em 3 sacolas. Cada sacola será doada a uma instituição de caridade que cuida de crianças pequenas. Sobre essa situação, faça o que se pede. Então, quem cuida de criança pequena precisa de muita fralda e a Verônica vai doar fraldas. Para isso, ela comprou 9 pacotes com 36 fraldas em cada. Então, ela precisa, o quê? Depois dividir esse total em 3 sacolas, porque são 3 instituições. Calcule, letra A, a quantidade total de fraldas que ela comprou. Gente, ela comprou 9 pacotes de 36. Para saber o total de fraldas que ela comprou, ela precisa fazer o quê? Uma multiplicação. Ela precisa saber o total. 9 vezes 36. Depois calcule quantas fraldas deverão ser doadas para cada instituição. Então, agora ela tem um resultado do total, ela vai ter o quê? Dividir entre cada instituição. São quantas instituições? 3 sacolas. Ela vai dividir igualmente as fraldas em 3 sacolas. Então, ela pega o total do cálculo que você descobriu no cálculo A e divide em 3 partes iguais. Muito bem. Agora, gente, é com vocês. Vamos lá fazer, agora é com vocês. Vamos fazer algumas atividades para ver se você realmente entendeu, tá? Então, agora vamos ver isso. Se você realmente entendeu como que é utilizado quando a gente tem um algarismo zero na dezena. Pratica essas contas. E agora, nós vamos estudar um pouquinho da sequência numérica. Não tá muita coisa não, tá? Porque sequência numérica é tudo que você já sabe, que você já praticou. Mas lembra que a gente havia estudado a milhar? Pois é, agora a gente vai ver sequência com milhar. Sequência é o quê? Uma sequência de números, só que ele tem uma razão, do qual aqui o número está 1, 2, 3, 4, 5. Ele está aumentando nessa sequência de 1 em 1. Mas ele pode aumentar de 10 em 10, de 100 em 100. A sequência pode ser dobrando a quantidade a cada novo número da sequência. Ele vai dobrar a quantidade ou ele vai diminuir. Tem uma lógica. Então, vamos lá fazer essa brincadeira aqui. Olha só. Alberto, ele trabalha em uma loja de ferramentas e está organizando pacotes de parafusos que estão no estoque. Então, ele tem 100, 200, 300, 400. Ou seja, cada caixa de parafusos que o Alberto, ele coloca 100 parafusos em cada caixa. Então, a sequência aqui, ela vai aumentar de 100 em 100, ou uma centena. 1 centena, 2 centenas, 3 centenas, 4 centenas. Ele vai aumentando de 100 em 100. Foi a lógica do Alberto. Para ele organizar. Sequência é muito utilizada para organizar alguma coisa. Então, vamos lá. Ele conta parafusos de 100 em 100, pois cada pacote tem 100 unidades. Com isso, pode-se formar uma sequência numérica que começa em 100 e aumenta em uma sequência. Então, vai ficar 100, 200, 300. Quando a gente termina a sequência numérica com um ponto de reticências, quer dizer que essa sequência continua. Não parou por aí, não. Foi só para você entender como é a sequência
mas ela continua. Então, vamos estudar alguns. As casas e prédios, a gente sabe que costumam receber numerações que facilitam a identificação. Sem Cantagalo, Cordeiro não tem muita sequência não, mas vamos lá. Essa numeração geralmente segue um padrão, geralmente. Na figura, por exemplo, temos 4 casas, 1, 2, 3, 4 casas, cuja numeração aumenta de 10 em 10 unidades, da esquerda para a direita, ó, da esquerda para a direita. Sabendo disso, complete os números que estão faltando. Então, aqui eu tenho 1670, vou falar a próxima, aumenta de 10, 1680, agora complete o restante. Nesse espaço que tem aqui embaixo, você vai desenhar a fachada de 4 casas. Pode ser bem simplesinha mesmo. Desenha a fachada de 4 casas. Ó, 1, 2, 3, 4, lado a lado. E coloque números que as identifiquem. Como que vai ser a sequência? A primeira casa da direita, a primeira casa desse lado daqui, à direita, ela deve ter o número de 1520. Para as demais, a numeração deve diminuir de 10 em 10. Então, você vai fazer o contrário. 1520, 1510 e reticências. Numere as 2 últimas casas. Agora, complete a sequência numérica, que começa em 1300, sabendo que cada novo número indica o antecessor do número anterior. Antecessor é o quê? Que vem antes, antes. Então, vamos lá. 1300. Qual o número que vem antes de 1300? 1299. É o antecessor de 1300. 1299. Agora, complete a sua sequência. Observe com atenção como são formadas as sequências numéricas seguintes e complete-as com os próximos 5 números. Então, você vai completar a sequência aqui com os próximos 5 números. Mas, para completar, você tem que entender a lógica que essa sequência foi organizada. Então, vamos lá na primeira. Vou falar a primeira só. 1023, 1024, 1025. Peguei mais fácil, né? Então, ela aumentou de quê? De 1 em 1. 1023, mais 1, 1024, mais 1, 1025. E essa? 2030, 2040, 2050. Para você saber essa sequência, pode subtrair, ó, 2240 menos 2030. Aí você já vai entender a sequência. Mas só de olhar, acho que você já entendeu. 1950, 1850, 1650, e está descendo agora, está diminuindo. Mas, para eu entender isso daqui, eu posso subtrair 1950 menos 1800. E aí eu vou entender, aí faz resultado menos 1650. E aí eu vou entender a lógica dessa sequência. 1075, 1074, 1073. E aí, está aumentando ou está diminuindo? Né? Eu vou fazer com o sucessor ou com o antecessor. E aí complete a sua sequência numérica. Raquel, no 5, Raquel deve escrever uma sequência que começa em 50 e segue duplicando. Gente, ela vai duplicar. Duplicar significa o quê? Multiplicar por 2. Segue duplicando. Ou seja, cada número é o dobro do número anterior. Então, o 6º número dessa sequência vai ser... Então, você vai fazer uma sequência 50, aí você vai duplicar. 50 vezes 2, 100. Vezes 2, vezes 2, duplicando. Já aqui finalizando, o menino indígena, ele quer chegar
lá na sua oca. Então, vamos lá. Ajude esse menino a chegar à oca. Mas, para isso, ele deve sair do número 1305, 1035, desculpa, 1035. E andando na horizontal, ele pode só andar ou na horizontal ou ele pode andar na vertical. Não tem essa opção aqui não. Horizontal ou vertical. Percorrer um caminho formado por números que aumentam de 10 em 10. Trace uma linha que indica esse trajeto. Olha só. Aumento. 1035 para 1025, ele diminuiu. Não é por aqui. 1035 mais 10, 1045. Mais 10, 1055. Mais 10, e aí você vai seguindo, formando a sua sequência, até levar o indígena lá para a oca dele. Sei que você pode estar pensando isso. Chega, basta, por hoje dá. E eu vou dizer que está tudo bem. Vocês foram ótimos se você chegou até aqui. Bom descanso. E depois que descansar, foca um pouquinho no estudo de matemática e faça aquela primeira atividade proposta da divisão. Beijos!